Olá, nós estaremos então dando continuidade à terceira parte da reflexão com o tema Crise de Fé, quando as certezas viram dúvidas. O salmo que nós escolhemos como base para a reflexão é o salmo de número 77. Esse salmo foi escrito por Asaf. Asaf era um salmista, um cantor, ele era um músico do templo do rei Davi. Então, nós refletimos na primeira parte falando sobre o contexto histórico, sobre Asaf, sobre a sua função, sobre o período em que ele viveu. E na segunda parte, nós mostramos aqui os processos, que levaram Asaf a entrar numa profunda crise de fé. Nós falamos aqui, dos versos 1 aos versos 6, o processo que deflagrou a crise em Asaf. Ele começa uma oração em voz alta, ele faz uma profunda reflexão, ele reflete sobre a bondade de Deus, ele esgota todos os seus meios e todos os métodos para que tivesse uma resposta de Deus. O Asaf, ele foi entrando numa espiral descendente de opressão, tristeza, chegando até dizer que já não queria mais falar, que a voz dele já tinha se retraído. E hoje, na terceira parte, nós iremos refletir no verso de número 5, que nós lemos. Hoje vai ser no verso 7, 8 e 9. Vamos nos manter hoje no verso de número 7. Asaf, depois do versículo 1 ao 6, quando ele faz toda aquela liturgia, quando ele busca Deus, ele diz que ora de noite com as mãos erguidas e não há uma resposta, ele então parte agora para um processo externo. Primeiro ele faz uma reflexão interna para ver se alguma coisa nele estava errada. Agora no verso 8, quando ele percebe que não tinha mais, que tudo que era possível ele fazer já havia se esgotado, no verso 7 ele faz a primeira pergunta: rejeita o Senhor para sempre? Acaso não tornará a ser propício? Então Asaf, nos versos 7, 8 e 9, ele vai questionar 3 doutrinas que ele acreditava. A primeira doutrina é a doutrina sobre a graça de Deus. A segunda doutrina é sobre o amor de Deus. E a terceira, a justiça de Deus. Então Asaf, ele, ao entrar nessa crise, ele tenta achar uma solução. Como ele já havia refletido sobre ele, como ele já havia feito tudo o que havia aprendido, ele então agora sai de uma reflexão interna e parte para uma reflexão externa. Ele parte para fora de si. E a primeira pergunta que ele faz é: a graça, ela pode ser limitada? Essa graça, ela pode ser diminuída ou ela pode se afastar? A graça de Deus pode ser algo apenas momentâneo? Essa é a primeira pergunta que Asaf faz. Ele diz: rejeita o Senhor para sempre? Então, quando a fé entra em crise, quando é que a nossa fé, quando é que a fé ela entra em crise? A fé entra em crise quando cremos que as doutrinas que aprendemos são infalíveis e fechamos a mente para rever nossas certezas. Então, quando é que a fé ela vai entrar em crise? É quando a convicção nas doutrinas que aprendemos é tão grande, tão forte, que não há possibilidade para refletirmos sobre a nossa crença, sobre a nossa fé. Então, por que é que o Asaf faz essa pergunta? Rejeita o Senhor para sempre?
Ou seja, acaso não tornará a ser propício? O Asaf, ele aprendeu que se ele fizesse tudo, os rituais, as orações, se ele buscasse a Deus, se ele fizesse para Deus, Deus iria ser propício a ele, ou seja, ia ser favorável a ele. Então, quando a fé entra em crise, ela entra em crise quando as nossas convicções não abrem espaço para refletir, não abrem espaço para questionar. É quando nós fazemos das nossas crenças, das doutrinas, um verdadeiro ídolo. Porque o Asaf, ele tinha um conceito de graça errôneo. Porque ele achava que se Deus não respondesse, se Deus não reagisse aos seus feitos, à sua liturgia, se Deus não reagisse ao culto que ele havia prestado, poderia ser que a graça de Deus, ela haveria se deteriorado com o tempo. Por isso ele disse, rejeita o Senhor para sempre. Para Asaf, Deus o havia rejeitado. Então, não é incomum nós vermos isso hoje. As pessoas que ficam frustradas na fé, não por causa de Deus, mas por causa daquilo que receberam, que foram ensinados sobre Deus. Muitas pessoas foram ensinadas que a graça de Deus é a retribuição por aquilo que ela faz. A graça de Deus, na Bíblia, desde o Antigo Testamento, tem um significado ímpar, que é a ação de Deus de forma que o homem não tenha méritos. Por exemplo, um texto que nós vemos que reflete a graça de Deus no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 3, verso 11, Deus chama Moisés e diz, Moisés, vem agora que eu vou te enviar para libertar o meu povo do Egito. Então você veja, o povo estava no Egito, debaixo de uma escravidão de Faraó, e por eles mesmos, pelo próprio povo, não havia condições deles serem libertos. Então, o que é graça? Graça é quando a pessoa está numa situação que ela não pode, por si mesma, sair dessa dificuldade, desse momento que ela não pode libertar a si própria. Então, graça é a intervenção de uma pessoa de fora, sem que essa pessoa que está vivendo essa situação tenha condições de sair por si própria. Então veja que graça é uma ação de Deus em prol do homem, além do homem, sem o homem. Asaf, ele entra num conflito, porque quando ele faz todos os rituais e vê que Deus está passivo, ele começa a questionar a graça de Deus. Mas ele deveria questionar, sim, era o que ele entendia, o que ele aprendeu sobre a graça de Deus. A graça de Deus no Novo Testamento, descrita na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8 ao 10, Paulo escrevendo, traduzindo o significado da graça, ele diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então veja que Paulo concorda, ele traduz o sentido de graça do Antigo Testamento como uma ação que vem de fora, de um terceiro, que entra na história, na situação do homem e tira-o, sem que esse tenha algum mérito ou tenha alguma condição de, por si próprio, oferecer uma solução. Então, Asaf, quando ele questiona, será que a graça, Deus pode rejeitar para sempre? Será que ele vai voltar de novo a ser favorável? A grande realidade, o que Asaf não sabia, é que Deus ele sempre foi favorável. O que ele precisava era rever a sua teologia. Toda a teologia
para os dias de hoje, que ensina como graça o que o homem consegue através de campanhas, através de orações e jejuns, através de esforço, ninguém pode dizer que obteve de Deus uma graça, uma bênção, sendo que ela se esforçou. Graça é o reconhecimento da inutilidade do homem frente à bondade divina. O Asaf, ele pergunta, será que a graça ela tem tempo de validade? Essa pergunta mostra um equívoco no conceito de graça. Graça é o favor imerecido de Deus ao homem, sem que esse tenha nenhum mérito para isso. Então, o que o Asaf precisava entender era que a graça de Deus não é a reação de Deus para com o homem. Não é a reação de Deus para com o homem como efeito do que o homem faz para Deus. Graça é a ação de Deus para com o homem quando esse não pode ofertar nada para Deus. Então, esse é o sentido de graça.